Estamos aqui hoje com a nova presidente da CEAERJ, a arquiteta e urbanista Isabel Toshi. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que essa aqui é a casa de todos nós, principalmente de uma entidade como a CEAERJ, que está entre as 3 maiores entidades da engenharia e arquitetura desse estado. Então eu queria já de imediato parabenizar pela sua eleição e até perguntar para você qual é a perspectiva, né, num momento tão difícil que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, qual é a programação, o que você prevê para esse próximo mandato seu aí à frente da CEAERJ? Muito obrigada, Concenza, por este convite de poder vir aqui, poder apresentar-me a todas as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou arquiteta, como você disse, e, portanto, por ser arquiteta, originalmente eu era CREA, agora não sou mais, mas nós temos a mesma origem. A perspectiva do que tem muita coisa para fazer, realmente uma demanda muito grande para a CEAERJ. Neste momento atual da pandemia, o que é mais grave agora, que eu percebo, é a questão do funcionalismo público, que é a nossa casa realmente acolhe todos os arquitetos, engenheiros, geógrafos, geólogos que são funcionários públicos. E, portanto, essa é a nossa luta agora e que nós estamos ombreando com o CREA e com as outras entidades, que isso é uma das coisas que nós queremos sempre fortalecer e estar junto das outras entidades. Então, essa questão do funcionário público para nós é importante, a reforma administrativa, portanto, e isso vai rebater, no caso do Rio de Janeiro, na RFF, que está sendo discutida agora e levada adiante. E, portanto, nós temos que estar com isso à frente. Em relação à nossa casa também, nós temos que cuidar da nossa casa. Eu, como mulher, não que os homens não façam isso, mas nós somos muito mais ligadas nesses detalhes e o facto de eu ser arquiteta acho que ainda mais. Então, essa é uma das intenções, é que a nossa casa... Nós estamos com as nossas instalações, por exemplo, com o muro todo pichado. A história da pandemia atrapalhou muito, porque ficou muito vazio aquele espaço. Então, isso aí é uma das coisas que a gente pretende começar de imediato a dar uma revigorada. Isabel, inclusive o prédio onde está instalada a CEAERJ, né, é um prédio histórico, né, sabe? É um prédio histórico. E a história é só entrar no auditório da CEAERJ que a gente vê aquelas fotos, né, do Rio de Janeiro, lá da época de toda, se eu não me engano, tem lá umas fotos até da questão de saneamento lá, que tem no auditório, sim. Né, a importância da CEAERJ. E o momento que eu tenho dito, Isabel, que a área tecnológica, quando eu falo às vezes, não, a engenharia foi... o que o judiciário fez com a engenharia, quando eu falo engenharia, eu estou falando da área tecnológica, seja engenheiro, arquiteto, físico, químico, agrônomos, geociências todas, o próprio conselho dos técnicos também, o próprio pedreiro, o próprio eletricista, toda essa gama que trabalha nas grandes obras. E, lamentavelmente, acredito que o nosso judiciário, que nós não vamos defender nunca o errado, eu tenho dito isso, entendeu? Nós vamos defender a nossa área tecnológica, que é responsável por mais de 85% do PIB desse país. Perfeito. E destruíram as nossas grandes empresas. E essas grandes empresas nossas são referências no mundo inteiro. E quando o judiciário destruiu o CNPJ, quer dizer, as empresas, ele destruiu um mercado de trabalho que gerava trabalho para todos os profissionais, né? As pessoas às vezes esquecem, acham que a engenharia é só a construção. Não é só a construção. Por trás dessa grande construção, ela gera trabalho para todos os ramos da área tecnológica. Esquece que ali, naquela grande obra, tem vários pedreiros que trabalham lá, que só vão conseguir trabalho nessas grandes obras.
E, lamentavelmente, acredito que o nosso judiciário tem errado na dose. E falei isso para o vice-presidente da República, eu falei para ele, né? Nosso judiciário, quando destrói uma grande empresa, porque essa grande empresa, quando pega uma grande obra, é isso que eu queria escutar de você, metade da obra ela terceiriza para empresas menores, e essas menores contratam as pequenas. Então, é um movimento muito grande da nossa área, né? E aí eu falei isso até para o vice-presidente da República, é isso que eu queria escutar de você, qual é o pensamento, e defender, né, a engenharia pública, né, a arquitetura pública, né, onde a CAERJ tem um movimento muito grande. Eu comecei também numa empresa federal, depois para o estadual, me aposentei numa empresa do Estado. Sempre a gente escuta muito falar isso, que eu, conversando contigo há tempos atrás, as pessoas têm mania de achar que quem é de um órgão público não trabalha, o que não é verdade. Que não é verdade. A gente tem que defender nossas empresas públicas, sabe? E aí eu queria escutar de você essas duas questões aí. Né? Perfeitamente. Eu acho que a história da CAERJ se confunde muito com a construção da cidade. Então, se nós pegarmos as grandes obras que aconteceram na cidade, elas foram feitas por funcionários públicos, ou na elaboração de projetos, ou na hora da execução, ou na fiscalização e no próprio aceite, né, que a gente sabemos. É só olharmos. Nós temos, por exemplo, o aterro do Flamengo, nós temos a abertura da Presidente Vargas, nós temos a duplicação da Avenida Copacabana, o alargamento da faixa de praia, enfim, teria 1001 situações, os túneis todos que aconteceram na cidade. Então, tudo isso foi feito por funcionários públicos e portanto, isso que você coloca é bem verdade. Se nós estrangularmos as grandes empresas, nós não, que o funcionário público muitas vezes tem que fiscalizar e contratar, essas grandes empresas subcontratam outras e a gente estrangula. É uma economia, portanto, que vai ser fechada. Eu acho que o Rio de Janeiro também ficou muito prejudicado quando nós perdemos, quando se mudou a capital da República. Veja bem, não sou contra a mudança para Brasília, em hipótese alguma, mas eu acho que nós ficamos no ar, não conseguimos dar continuidade. Durante algum tempo nós continuamos, o Rio de Janeiro continuou a ser a capital cultural, mas aos poucos a coisa foi se deteriorando. E isso acabou prejudicando muito. A gente está vendo isso, o que você colocou, a história das empresas de construção civil. Aqui acabaram e acabou sendo minadas, portanto, por conta dessa história que você acabou de relatar. O que é grave, é sério, e nós precisamos retomar o Rio de Janeiro, não só o município, o Estado como um todo, todos os outros municípios. Afinal, o nosso Estado sempre foi uma luz em todo o Brasil. Quando se fala no Brasil, as pessoas, felizmente, sempre se relatam, se viram para o Rio de Janeiro, pela sua beleza, que nós somos agraciados com isso e que, portanto, temos que aproveitar, tirar o melhor proveito disso, não enfeiá-la, mas aproveitar e tirar o proveito. Mas é isso. Tem uma empresa estadual que nós temos defendido muito, porque eu viajo muito para o interior e a gente vê alguns municípios que não tem nenhum profissional, zero, né? Ou seja engenheiro, ou seja arquiteto, eu não sei nem como é que eles conseguem fiscalizar obras contratadas pela prefeitura. E tem eu entendo que o Instituto de Engenharia e Arquitetura, uma empresa que já correu risco até de ser fechada há algum tempo atrás, ela pode ser esse suporte para essas prefeituras pequenas, né? Então, eu queria escutar de você, já que é uma empresa do governo, né, estadual, e que, com certeza, a CAERJ tem uma passagem muito forte por lá.
E eu queria escutar de você a importância dessa empresa, que a gente tem defendido muito ela. Claro. Eu acho muito importante e eu fiquei feliz da vida quando eu soube que o presidente, portanto, do IEA é um funcionário público, porque isso muda tudo, tá? E como você disse, há muitas prefeituras no estado do Rio de Janeiro que não têm sequer um engenheiro ou arquiteto e são realizadas obras. Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai realmente dar o aval àquilo que está a acontecer? Se a coisa tecnicamente foi bem feita ou não. Então isso é importantíssimo. Por exemplo, quando surgiu a história do plano diretor, todas as prefeituras, muitas prefeituras executaram o plano diretor, contrataram o plano diretor, mas engavetaram. Por quê? Quer dizer, não puseram a execução do plano diretor. Eles precisavam de ter o plano diretor para garantir a vinda de financiamentos do governo federal. Mas, se tivesse executado o plano diretor, aí precisariam de ter engenheiros, de ter arquitetos para fiscalizar e dar continuidade ao plano diretor. Então, eu acho perfeito e até eu vou pedir ajuda ao CREA, porque nós lá na CAERJ temos muito pouca presença dos municípios do interior. E nós da CAERJ, nós somos abertos, nós somos uma sociedade dos engenheiros e arquitetos, funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer município, portanto, que tenha engenheiros, arquitetos, geólogos, serão bem-vindos à nossa sociedade. E isso é importantíssimo e a gente pode até ajudar. E o papel que você mencionou do Instituto é importantíssimo. Eu acho que eu tenho esperança pelo facto de o presidente agora ser um funcionário público. Ele está há pouco tempo, acho que há um mês e pouco que está coordenando, portanto, e eu tenho esperança, portanto, que a gente consiga equacionar esse problema que eu vejo, né, da falta de engenheiros e arquitetos nos municípios de todo o estado. Nós até estamos fazendo uma minuta de um convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, né? E até vamos convidar o presidente do Instituto para ele dar uma entrevista aqui, saber que o CREA vai dar total apoio ao Instituto, não tenha dúvida. E dizer para você que ontem nós assinamos um convênio com o prefeito de Friburgo, Nova Friburgo. É lógico que Nova Friburgo tem uma quantidade boa de profissionais, não é um município pequenininho, mas nós estamos para ir daqui a uns 15 dias no máximo. Nós já tínhamos marcado, tivemos que remarcar, estamos remarcando agora para assinar convênio com Itaocara, Miracema, renovar com o Santo Antônio de Pádua e conversar com outras prefeituras. Vamos a Campos também, onde nós estamos buscando que esses municípios maiores tenham a sua lei de autovistoria. Já estamos negociando com Campos, Barra do Piraí, Macaé, Nova Iguaçu já tem, se não me engano, já tem. Friburgo está no nosso convênio também, a questão da autovistoria, que não é a questão só de mercado de trabalho, é a questão de segurança da sociedade. Então, sempre que a gente tiver, e eu vou pedir a Lilian, que é a nossa coordenadora aí de comunicação, sempre que tiver uma ida ao interior, visitar um prefeito e tal, a gente fala com a CAERJ, se ela que tiver alguém que queira acompanhar, vá junto, porque a gente sempre fala, né? Quando eu falo de entidades de engenharia e arquitetura, a gente sempre cita a CAERJ, Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros e CREA, que são as grandes entidades aqui que defendem a área tecnológica desse estado e desse país. Porque quando você destrói a área tecnológica, não está destruindo a área tecnológica, está destruindo o país. E hoje, a questão do salário, até que alguns municípios pagam, um valor tão pequeno, é porque a engenharia e a área tecnológica está muito quebrada, que fizeram com a gente. Mas tudo passa por investimentos, eu não tenho dúvida nenhuma, do governo federal, que as grandes obras são do governo federal. E fica aí o convite, sempre que a gente for visitar o interior, para a CAERJ, porque ontem mesmo eu citei o Instituto lá em Friburgo.
Por que eu citei lá? Porque lá ele não tem essa necessidade, porque ele tem profissionais, não tem dúvida nenhuma, eles têm vários profissionais lá, mas a gente tem que levar isso, esses vários profissionais, para o interior, para as cidades pequenas. Só que tem algumas cidades pequenas que não é levar porque eles não têm profissionais, então o Instituto pode fazer esse trabalho. Com certeza. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é fundamental. E a participação da CEAERJ, com certeza, é fundamental também para esses municípios. Eu agradeço essa sua oferta nas visitas do interior, porque para nós é importante. E eu até acho que neste tempo de pandemia, pode ser que muitos engenheiros e arquitetos estejam dispostos a ir para o interior, porque hoje em dia está provado que é muito melhor você ficar num lugar mais com uma qualidade de vida melhor, onde você possa ir almoçar em casa tranquilamente, coisa que não acontece no município do Rio, mas nos outros municípios isso talvez seja uma oportunidade para alguns engenheiros. E, por outro lado, a gente tem que lembrar, nós já há muitos anos que a gente corre juntos, nós temos todos os anos a corrida, não houve o ano passado, este ano ainda não sabemos o que é que ocorrerá, vai depender das medidas sanitárias, mas o CREA sempre apoiou a CEAERJ na corrida dos engenheiros e arquitetos, que é realizada todo o final do ano no aterro. Houve uma época que foi na Quinta da Boa Vista, mas de preferência a gente tem feito sempre no aterro. Já corremos juntos. No aterro do Flamengo. A última que eu participei até da premiação foi no aterro, né? E é uma tradição, né? É uma tradição e é importante falar para as pessoas que não, mas eu não consigo mais correr, não sei o quê, mas tem a caminhada, né? Exatamente. Para quem não corre, tem a caminhada. Isso. Então, eu acho de extrema importância não destruir, vamos dizer assim, acabar com uma tradição tão forte, né? É isso dos engenheiros mesmo. e arquitetos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos fazer essa conversa aqui, vou chamar o presidente do Instituto, eu tenho uma admiração muito grande por aquele Instituto, porque o Instituto pode dar esse apoio a esses pequenos municípios, pode dar. Com certeza. Porque é muito triste a gente em algum município não ter nenhum profissional, nem arquiteto, nem engenheiro, para ajudar na fiscalização das obras. E esse convênio, quando a gente faz com essas prefeituras, tem a parte o que é de atribuição da prefeitura, o que é do CREA, né? Uma das coisas que a gente mais pede a eles é o seguinte, que não contrate nenhuma empresa que não esteja legalizada no Conselho. É isso que a gente pede, né? Porque existe uma situação, Isabel, que tem gente que pega a licença da prefeitura para tocar uma obra, mas não tem nenhum profissional, sejam eles engenheiros, arquitetos, que seja. E aí ele só nega a RRT ou a ART. E tem aqueles que fazem a ART e a RRT, mas não pega a licença para sonegar ISS. Então, a importância é muito grande e a nossa fiscalização, ela tem feito que a gente chama de uma fiscalização, onde a gente manda 4, 5 fiscais até aqui da sede, rodam o município e os municípios vizinhos, levanta todas as obras irregulares e traz esse relatório e a gente pega para a prefeitura, essas obras estão irregulares. Porque você conhece bem, os arquitetos já tiveram aqui, nós não podemos parar uma obra. Quem pode é a Defesa Civil, é o município, né? E muita gente acha que a gente pode fazer isso, não pode, lamentavelmente. Esse ano completa 19 anos que está lá no Congresso a criminalização das nossas profissões. 19 anos e a coisa não vai adiante. E o que é uma coisa lamentável, diferentemente da medicina. Se um médico cometer um erro, ele mata uma pessoa. A nossa área, né? Se comete um erro, pode matar muita gente num acidente só. E agora vem essa medida provisória do governo, que um deputado quer acabar com o salário mínimo profissional como se fosse um salário monstruoso, né? 6 salários para 6 horas, né? Porque é um salário muito pequeno. E até um prédio como esse, até 140 kVA, ele acha que não precisa de eletricista para fazer
fazer o projeto de um prédio como esse, ou até maior que esse. E, coincidentemente, essas duas emendas é de um deputado de São Paulo, que, coincidentemente, é dono de uma empresa. É importantíssima essa sua abordagem da ART, é importantíssima, porque as pessoas, os profissionais podem pensar que é simplesmente, o CREA está querendo arrecadar. Não, não é isso. A questão da ART e da ERRT, no caso dos arquitetos, tem tudo a ver. Hoje em dia, você garante o seu currículo com a apresentação das ARTs e das RRTs que você executou. E sendo funcionário público, melhor ainda. A questão da segurança de um edifício é importantíssima. É só a gente ver o que aconteceu naqueles prédios de Rio das Pedras. É só a gente ver o que aconteceu, que foram construídos de qualquer jeito, a gente sabe bem como, né? Sem fiscalização. Então, a questão é importantíssima da ART e da RRT. A importância tem a ver com a garantia, a responsabilidade. O profissional que assina está garantindo que ele vai responder pelo que acontecer ali. Isabel, então, e a nossa Câmara de Engenharia Civil fez um documento que nós entregamos ao prefeito e colocando que você lá naquela região só consegue achar solo de qualidade para fazer um prédio se cavar de 10 a 15 metros de profundidade, pelo tipo de solo. E não é que aquele pedreiro que fez, ele não saiba construir, ele sabe construir, só não sabe calcular. Né? E aí ele as declarações dele foi muito típica, né? Eu fui construindo, a família foi aumentando, eu subi mais um andar, e acho que ele já pagou quando a neta faleceu, né? No acidente. Exatamente. O genro e a neta, ele já perdeu uma neta, o que já é ele já pagou pelo que ele fez, né? De não chamar um profissional que estudou para aquilo, para dizer, você pode construir, mas você tem que, você é arquiteta, eu sou eletricista, né? Mas a ferragem é essa, a profundidade é essa, isso ele não sabe calcular. E a gente só lamenta que as pessoas acham que contratar um profissional que estudou para aquilo é muito caro. Não é. Não é. Não é, as pessoas não têm ideia, porque seja um engenheiro ou seja um arquiteto, ele vai ver a sua obra, sai da sua obra, vai ver outra, e o pedreiro só está naquela obra. Então, eles ganham mais do que o engenheiro. E qual é o preço de uma vida? Que não tem... Exatamente, exatamente. Nós demos muitas entrevistas sobre esse acidente, até órgão internacional que pediu para a gente fazer entrevista, é exatamente isso. Que teve gente ainda que chegava e falava, mas só morreram 2. Se morresse uma. Porque foi uma vida que se foi. Com certeza. E a vida não tem preço, né? Então, a gente tem que reconhecer a força que a área tecnológica tem. Ela é responsável, volto a falar, por um PIB, praticamente a maior parte do PIB brasileiro, e que nesse momento a gente vive uma crise na área tecnológica. E a gente, para saber como é que está um país economicamente, é só ver o mercado de trabalho da área tecnológica. Não tenho dúvida nenhuma disso. E para melhorar a economia de um país, a gente com certeza depende dessa área tecnológica. Entendeu? Exatamente. Então eu queria aqui deixar o meu agradecimento à CEAERJ pelo tudo que vocês têm, conselheiros aqui no CREA, deixar o meu agradecimento a tudo que esses conselheiros da CEAERJ têm feito aqui pelo CREA, e desejar a você um ótimo mandato e deixar o CREA aqui à sua disposição. Muito se obrigada. Precisar. Toda essa estrutura aqui não é minha, não é... Eu tenho dito isso, tem vários profissionais que podem vir aqui amanhã me substituir, né, quando terminar o meu mandato, mas a gente tem que colocar pessoas, tanto na CEAERJ como engenharia, sindicatos de engenheiros, CREA, que são as grandes entidades, pessoas que toquem um trabalho pelo bem da nossa área tecnológica. E desejar com certeza a você todo sucesso. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque a sua diretoria que foi eleita
é uma diretoria que vai dar continuidade ao trabalho do Balaciano, que era um grande parceiro, é um grande parceiro nosso, e a CEAERJ, essa aqui é a casa das entidades. E sendo as entidades, com certeza a CEAERJ é uma delas que tem muito peso aqui, e deixar toda essa estrutura à sua disposição. Muito obrigada, Ponciana. Realmente, para mim, é muito gratificante saber disso, e a CEAERJ também está ao seu dispor, o que a gente puder fazer de parceria, porque eu acho que nós só somos fortes quando nos juntamos, porque isoladamente somos facilmente derrotados e juntos somos mais fortes. Muito obrigada por me ter recebido aqui, agradeço muito o seu convite. Bom, gente, então aqui a gente termina. Um grande abraço a todos. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.